Reencarnar em um mundo que nunca viu já deve ser algo difícil, principalmente se você reencarnar com uma espada, logo se perguntando o que tem a oferecer. E a resposta é muito. Porque logo aprendemos que apesar de ser um objeto que precisa ser empunhado por alguém, Mestre, como mais tarde será nomeado, tem consciência própria e livre movimentação por telecinese, lutando e vencendo adversários, adquirindo habilidades e se tornando mais forte, absorvendo cristais de monstros e criaturas para quando encontrasse Fran. Uma garota gato preto desesperada por poder para conseguir não apenas se libertar, mas todos que estavam ali naquela situação com ela. Sua raça em específico é subjugada e inferiorizada pelos outros, algo que mais tarde será justificado por ela mesma. Já que ninguém de sua raça conseguiu se destacar como guerreiro, muito menos evoluir. Algo que acontece depois que atinge determinado nível de experiência e poder, caso decida por algum caminho de aventura, sendo eles controlados por algemas e coleiras que lhe dão choque diretamente ligadas ao contrato de cada um, e seu destino prestes a mudar de uma vez por todas a partir do momento que foram atacados por uma fera de duas cabeças. No começo, um certo receio apareceu, mas a telepatia do mestre imediatamente encorajou a garota gato preto a empunhá-la, com todas as suas habilidades sendo compartilhadas com Fran, sendo o suficiente para derrotarem a grande fera, a libertando de sua prisão e determinado a ajudar a garota a alcançar seu sonho e desejo de se tornar mais forte, mas principalmente de evoluir. Já tendo saído em jornadas de evolução com seus pais sendo mortos e Fran, muito provavelmente, tendo o destino que a trouxe até esse momento, não demorando muito para encontrarem com viajantes que precisavam de ajuda, e portanto conseguindo uma carona enquanto os protegia pelo resto do caminho, descobrindo mais sobre as regras desse mundo. A existência de aventureiros, seus ranks e os níveis de ameaça de monstros e possíveis oponentes que terão que enfrentar, até chegarem numa cidade chamada Alessa, lugar onde o mestre viu de perto o tipo de discriminação que os gato pretos sofrem por apenas serem, sem nem ao menos terem feito nada. Porém já é uma realidade que Fran está acostumada e a única forma de mudar isso é provando a sua força e poder, indo até a guilda da cidade e se inscrevendo mesmo não tendo idade suficiente, mas sim a capacidade, tendo o mestre do seu lado, conseguindo vencer o examinador e assim conseguindo o seu cadastro, que também funciona como sua identidade por onde quer que vá, sendo agora Fran alguém que imediatamente chamou a atenção não apenas do mestre da guilda, mas de aventureiros encrenqueiros, que por pura dedução pela sua raça conseguiram se impor em questão de força sobre Fran, mas infelizmente estavam completamente errados, sendo esse para a garota a melhor apresentação que poderia ter para todos ali na própria guilda, e que ao contrário do senso comum, Fran não vai mais abaixar a cabeça, como a preparação para essa nova vida de aventureira da garota requerendo sim uma armadura e proteção. Momento que conhecemos Garrus, um ferreiro e a primeira pessoa na cidade que compartilham sobre o mestre, descobrindo que na verdade ele é uma arma que chamam de espada inteligente. Além de conseguir lançar feitiços e compartilhar suas habilidades com Fran, consegue também emanar mana e ser tão poderosa quanto uma arma com grande poder de ataque, chegando próximo de uma arma lendária, mas ainda tendo um longo caminho para chegarem nesse lugar, principalmente não tendo nenhuma lembrança de sua origem ou mesmo seu criador, tendo que ficarem na cidade por mais um tempo para que a armadura de Fran possa ficar pronta. Uma oportunidade perfeita para iniciarem seus feitos como aventureiros, melhorando suas estatísticas e rankings, com as primeiras missões sendo extremamente fáceis para suas habilidades, isso é, pelo menos até o momento que uma horda de goblins ameaça os arredores da floresta, e portanto da cidade, com Fran decidindo enfrentar todos eles. Contudo, Fran ainda é apenas uma criança, mas de forma nenhuma disposta a desistir ou recuar até que seus alvos fossem todos derrotados e a ameaça contida. Contudo, encarar uma masmorra já é outra questão, um desafio que tudo indica foi imposto pelo deus do caos, com um número de monstros incontáveis e dos mais diversos níveis, não fazendo ideia do que poderá encontrar uma vez que entrar, muito menos se conseguirá sair, com todo um grupo sendo formado para esse fim, com a masmorra sendo derrotada assim que o seu mestre fosse derrotado, que nesse caso não é o rei ou rainha Goblin, muito menos o demônio maior que foi invocado com o único propósito de defender a masmorra e o próprio mestre dela, se mostrando esse ser o primeiro adversário poderoso que tanto Fran quanto o mestre possuem dificuldades para enfrentá-lo, correndo até mesmo o risco de não conseguirem, algo que por vezes pensei que poderia acontecer, tendo eles sim a chance de ir embora através de uma pena que os transportaria para outro lugar, mas não resolveria a ameaça, que se não derrotassem a cidade de Alessa logo iria sofrer, já que uma das ambições do mestre da masmorra era conquistar e derrotar todos os humanos, não demorando muito para entenderem o que precisa ser feito, mudando completamente seus alvos para o mestre da masmorra, já que uma vez que ele for derrotado, tudo relacionado a ele e a masmorra desaparecerá. Não querendo correr esse risco, o demônio maior se coloca na frente para protegê-lo, abrindo essa guarda com seu cristal sendo eventualmente destruído. Os danos tomados por Fran e o mestre também são evidentes, contudo graças à absorção do cristal conseguem mana o suficiente para se recuperarem, enquanto todos os outros ficaram presos do lado de fora da sala esse tempo todo, tentando derrubar a porta.
De volta à cidade, Fran é parabenizada e celebrada pelo mestre da guilda e pelos seus feitos, mas ao mesmo tempo cobrada, lhe questionando o que aconteceu com o cristal do demônio maior. Logicamente, algo de grande valor que foi absolvido pelo mestre, e por terem sido os responsáveis pela sua morte, nada mais justo que ficar com eles. Mas em ordem para protegerem o segredo do mestre, Fran afirma que foi destruído durante a batalha. Algo completamente compreensível considerando o estado dos restos do demônio recuperado. Contudo, antes que esse assunto fosse encerrado, uma nova figura é introduzida na história. O vice-capitão, alguém da nobreza que se recusou a enviar cavaleiros para resolver essa questão da masmorra, sobrando para os aventureiros da guilda mesmo. E um ponto importante aqui que deixei passar durante o confronto contra o demônio maior foi a sua técnica de roubar a habilidade de seu adversário. Algo que não aconteceu com os dois porque as suas são compartilhadas, e todas advindas do mestre e passadas a Fran. Mas quando absorvido seu cristal, adquiriram com ele, entre outras habilidades, essa capaz de pegar a habilidade de quem quiserem. Sendo alvo para testarem a sua eficácia aqui, um vice-capitão, que diz conseguir diferenciar quando alguém está mentindo o que é sem verdade, mas consegue também fazer com que acreditem na própria mentira que está contando. E a habilidade sendo roubada com sucesso, e o vice-capitão não tendo realmente mais nada a oferecer, eventualmente ficando louco e obcecado por Fran. Dessa vez acompanhado de alguém que tinha tudo para lhe trazer a justiça que queria, apesar de não mais conseguir recuperar o que perdeu. E aqui temos um confronto interessante, que nos dá um melhor entendimento sobre Fran e a sua raça antes de encontrar o mestre. A pessoa que se tornou e quem quer se tornar. Uma luta contra o maior inimigo dos gatos pretos, os gatos azuis. Uma raça que os enganou e os responsáveis por reduzi-los ao nível mais baixo de todos, vendidos para traficantes se tornando escravos. E responsáveis também pela morte dos pais de Fran, sendo uma situação extremamente difícil de lidar e controlar todos esses sentimentos que vieram à tona, tendo que se levantar e encarar aquele que era até então o seu maior terror. Não apenas por ela, mas por todos os gatos pretos que poderão se inspirar nela ao ver que se Fran consegue, outros também conseguirão. Mas sendo impedida pelo mestre da guilda de fazer qualquer coisa que fosse contra o vice-capitão, evitando que Fran se metesse com questões da nobreza, algo que ele deixou muito claro não ser inteligente da garota fazer. Então conhecemos Amanda. Amanda é, assim como Fran, uma aventureira, a única aventureira a ranquear em toda a Alessa, já sendo sim referida logo que Fran conseguiu a sua licença. E agora, finalmente, ela apareceu na história, com imediata afeição por Fran, querendo até mesmo que a garota Gato Preto a chamasse de mãe, a seguindo onde quer que fosse, mas alegando tudo ser apenas coincidência. Com os dias passando, enquanto Fran e o mestre esperam o trabalho de Garius ficar pronto, não conseguem resistir querendo saber de qualquer outra masmorra próxima da cidade. De forma nenhuma esperando que antes disso um trabalho iria aparecer, se juntando a um grupo de aventureiros composto por 3 equipes diferentes de ranks diferentes. Mas uma coisa era unânime, a insatisfação de Fran estar ali junto com eles. Segundo o mestre da guilda, depois que Fran derrotou o demônio maior e derrotou o mestre da última masmorra, uma promoção foi dada a ela, o que para muitos foi visto com maus olhos, não acreditando ela ser capaz em termos de habilidade e experiência de luta. E só conseguiu por conta de suas relações com o mestre da guilda, até mesmo sendo acusada de gostar de garotinhas novas. Algo que não é verdade. E claro que em alguma hora suas habilidades iriam ser questionadas, principalmente com todos seus companheiros tendo que dependerem também de suas habilidades. Fran, claro, sai vitoriosa nessa sua avaliação, mas ainda não sendo realmente respeitada por elas, até o momento que Amanda a desafia em uma luta. Uma vez que ela também está junto com eles, apenas para avaliar o desempenho de todos, interferindo apenas caso a situação se mostre necessário. Com a diferença entre forças e poder das duas sendo evidente principalmente quando Fran não quer ajuda do mestre. Uma oportunidade dela mesma se desafiar e testar até onde pode ir. E por melhor que foi seu desempenho, Amanda ainda tem habilidades que Fran só pode imaginar. Mas sendo de todos ali, quem resistiu por mais tempo numa luta contra a aventureira ranquear. Por fim, chegamos ao destino e a masmorra que deve explorar e analisar a ameaça que se esconde ali. Que por um rápido momento foi entendido que seja o que for, foi obra de alguém. Sendo uma masmorra com diferentes níveis e a cada um, mais desafios eram encontrados. Mas que ainda conseguiam vencer sem muitos problemas, com Amanda até mesmo ensinando Fran muitas outras coisas relacionadas a habilidades, sejam elas mágicas ou de espadas. Algo que o mestre não poderia lhe ensinar, só mesmo alguém com maior nível de experiência e de confiança. Mas ainda é longe de ser o suficiente para poder chamá-la de mãe, como a aventureira ranquear tanto quer. Toda essa empreitada então começa a tomar um rumo que não era esperado ao confrontarem uma espécie de aranha que não estavam esperando. Uma evolução de sua própria espécie, precisando recuarem por hora, não sendo essas criaturas também nem de perto a única preocupação deles. A cada nível da masmorra que conquistaram, mais e mais armadilhas eram acionadas, com Fran mesmo caindo por descuido de seus companheiros em uma que a teletransportaria para um lugar desconhecido e pela primeira vez desde que se encontraram sem a sua espada, sendo uma armadilha de transporte e desarmamento, com o mestre ficando para trás,
com Fran prestes a enfrentar o chefão final de toda essa masmorra, sem o mestre e sem poder. Como compartilha habilidades sem o mestre, Fran volta a ser o gato preto do começo de toda essa história, sendo essa a principal fraqueza dessa dupla, em um cenário que jamais imaginariam que iriam viver, com a sua busca assim como dos outros dois que foram com ela se tornando prioridade, com o grupo se dividindo em grupos menores, iniciando a busca pelos companheiros desaparecidos. Principalmente porque o mestre sabe das condições de estarem separados, e que Fran está completamente vulnerável, não tendo outra opção a não ser usar sua magia, invocando pela primeira vez um familiar capaz de encontrar Fran, um lobo Onyx, revelando para Amanda a sua verdadeira identidade como espada inteligente. Enquanto isso, Fran, mesmo completamente vulnerável a todo e qualquer ataque da aranha gigante, não é mais a mesma gata preta como disse. Muito pelo contrário, e não mais quer voltar a ser quem era, se esforçando e ultrapassando seus limites toda vez que acreditava não ser capaz, querendo mais do que tudo fazer o mestre se orgulhar dela. Com o mesmo chegando rasgando o ar e atingindo o inimigo quase que em cheio, mas ainda há tempo de conseguir salvar Fran. Estando sim extremamente orgulhosa dela, não se deixando vencer apesar das adversidades. Voltando ao ponto de encontro que tinham determinado e não encontrando ninguém. Uma clara constatação que estão com problemas, guiados por um espírito animal invocado por um deles. E com o mestre agora em mãos, tudo o que Fran mais quer é se vingar da aranha. Mas Amanda tem outros planos, fazendo isso pela garota por puro medo de acontecer alguma coisa com ela. Fran não é o primeiro gato preto que Amanda conheceu, que por querer protegê-los não os ensinou a lutarem e se defenderem, com a vida clara acontecendo, não possuindo nenhum deles aquilo que era necessário para se defender. Gatos pretos que quando vivos a chamavam de Mamanda, uma junção de mãe com Amanda, algo que acredito ser um costume da própria raça, algo que aconteceu também com a filha que tiveram, sendo seus nomes Kinan e Framia, com a bebê se chamando Fran. Sim, os gatos pretos que Amanda conheceu e se recusou a treinar eram os pais de Fran, sendo esse o exato motivo de tamanho apego e apreço pela garota, principalmente momentos antes de partir para sua próxima aventura, mas não sem chamá-la antes de Mamanda, assim como seus pais um dia fizeram. E eu realmente espero que essa história tenha uma continuação, porque Fran realmente deixou uma marca em todos que conheceu e por onde passou, seja pro bem ou não, já que o mestre da guilda está preocupado com as intenções da garota, podendo se tornar inimiga deles no futuro apesar de não ter essa maldade nela. Mas quem sabe, com a orientação errada, tudo pode acontecer. Essa é só minha opinião, e a gente se vê por aí.